Oi pessoal, Projeto Aqua. Ainda nessa questão de reposição volêmica vem um tópico, transfusão. A partir de quando que eu vou pensar em transfundir meu paciente? A partir de quando no intraoperatório, com que tipo de perda que meu paciente teve, que eu vou começar a pensar em, de certa forma, utilizar o banco de sangue? Primeiro ponto fundamental e importante é previsibilidade, é plano. Se eu estou fazendo um procedimento de grande porte, uma cirurgia de alta complexidade, num paciente que já vem anêmico previamente, a primeira coisa que eu tenho que começar a revisar é por que é que esse doente chegou anêmico na cirurgia. Se ele chegou anêmico por uma causa de constante perda de sangue, dificuldade em relação a essa reposição e essa manutenção, ok. Mas a grande maioria dos pacientes chegam ainda em condições de serem melhorados. São anemias ferroprivas, em que a gente tem condições de recuperar um pouco isso. A gente já sabe hoje que pacientes anêmicos sendo operados eletivamente têm uma piora em relação ao seu desfecho, aumenta a mortalidade pós-operatória. Então a anemia hoje ela passa a ser um tópico extremamente importante nos consultórios de avaliação pré-operatória, tanto nosso da anestesia quanto dos clínicos. Então a gente tem que trabalhar essa questão junto aos cirurgiões para que eles efetivamente tragam esses doentes em melhores condições. Então esse primeiro ponto é, de certa forma, é otimizar e melhorar a eritropoiese do meu paciente. E no intraoperatório, eu vou tentar minimizar a perda de sangue. Não tem sentido tá sendo feito um procedimento com uma ressecção de um tumor, por exemplo, um tumor pélvico ou um tumor extremamente aderido, com dificuldade de dissecção e hemostasia, e eu manter 90 a 95 de pressão arterial média. Eu tenho parâmetros hoje clínicos que me apontam de monitorização, que me apontam 55, 60, 65 de pressão arterial média, ou seja, uma hipotensão controlada, vigiada e olhando os sistemas para ver se efetivamente, porque isso tem sim uma repercussão em relação à perda de sangue, aumenta a perda de sangue. E se eu faço uma reposição volêmica excessiva em função de uma perda momentânea do meu paciente, eu aumento a volemia do meu paciente, mas eu aumento a pressão venosa central. Consequentemente, eu também aumento a pressão venosa, eu aumento o sangramento também. Então eu tenho que ser muito cuidadoso nessa fase para minimizar. E o cirurgia minimamente invasiva, usar bem o bisturi elétrico, usar um monte agora de hemostáticos que existem agora, de selantes agora, que são extremamente úteis do ponto de vista de intraoperatório. E outro ponto importante é nós entendemos qual é o limite de tolerância em relação a isso. Qual é o limite de tolerância que eu tenho? Hoje a gente já sabe, a oferta tecidual de oxigênio é comandada pelo consumo até em torno de 3, 3,5 gramas de hemoglobina. Então se o meu doente estiver com 7, 7,5, 8 e ele estiver volemicamente estável, a oferta tecidual de oxigênio é regulada pelo consumo. Eu preciso de mais, extraio mais. O que eu tenho que ficar atento? Saturação venosa de oxigênio. Então gasometria no intraoperatório não é arterial, é venosa. Porque ela te ajuda a ter uma ideia em relação ao consumo. Ela tem uma relação direta com a saturação venosa, com o consumo de oxigênio. E se você tiver mais parâmetros ainda hemodinâmicos para poder juntar nessa forma e calcular o DO2 e puder calcular também o seu consumo de oxigênio, o seu VO2, melhor ainda. Porque o DO2 é um melhor marcador que a gente tem do ponto de vista de sobrevida em relação a esses doentes mais graves e cirurgias mais complexas no pós-operatório. Outro ponto que eu tenho que estar atento em relação à transfusão é, nos últimos anos, o que tem acontecido com relação ao questionamento em relação à transfusão. A gente às vezes toma a atitude de transfundir o doente de uma forma, eu diria que de forma meio intempestiva. A gente está, na verdade, respondendo a uma situação, está perdendo sangue agudamente, liga o banco de sangue, vamos ligar o sangue. Calma, pessoal. Por quê? Porque quando a gente faz uma análise retrospectiva dessas transfusões, a grande maioria delas foi inadequada. Então hoje existe um questionamento muito grande do ponto de vista do uso excessivo de sangue. Uso excessivo de uma série de situações na medicina e existem até alguns consensos de alguns simpósios para falar sobre a questão do superuso, do overuse de algumas soluções médicas e dentre elas a transfusão. Então cada vez mais o que a gente começa a falar é sobre a gestão do sangue e não sobre dar pouco sangue. A questão não é bloodless surgery, a questão hoje cada vez mais é blood management, é a gestão, é o gerenciamento do sangue. Então, ou seja, eu trago o doente em melhores condições para o intraoperatório,
eu recupero a anemia, eu já começo a dar sulfato ferroso. Se eu precisar da eritropoetina, um estimulador da eritropoiese, eu faço isso previamente. No pós-operatório imediato já começa o sulfato ferroso, porque o doente vai ter uma necessidade, ele perdeu sangue, ele vai começar a repor isso, controlar a resposta inflamatória. Essas ações todas, elas têm um efeito, do ponto de vista clínico, muito interessante. Primeiro, na hora que você entende que 6,5, 7 gramas de hemoglobina, com doente volemicamente estável, se você precisar, você usa uma droga vasoativa até para estabilizar um pouco mais, mas efetivamente a gente já sabe. Nós transfundimos muitas vezes mais do que o doente precisa. E quando a gente fala de fatores de coagulação, aí a situação piora mais ainda. Porque por vezes a gente não tem um diagnóstico preciso. Cada vez mais a gente fala da tomada de decisão utilizando monitorização à beira do leito. Então, o tromboelastograma e mais modernamente as técnicas ligadas ao Rotem, eles têm ajudado a gente a tomar essa decisão, porque você tem diferentes kits que vão testar diferentes fases da coagulação. E a partir daí você toma uma decisão mais, eu diria que mais racional em relação à transfusão de hemoconcentrados, de hemoderivados, desculpe. Outro ponto importante é, naquele paciente que teve um sangramento, e um sangramento grave não controlado, é utilizar os mesmos conceitos do damage contra a anestesia. Ou seja, o que eu vou buscar? Pressão. Se eu tenho um pulso palpável, está ótimo. Do ponto de vista sistêmico, eu não vou ter diurese nesse momento. Do ponto de vista de saturação, 94, 95, 92 de saturação, eu estou satisfeito com isso. E a outra coisa importante, vai ter um pouco de acidose. Se eu pegar, vai cair para 7,25, 7,27, 7,28. Está hipovolêmico, está sangrando. Então a gente aceita essa situação. Hematócrito da hora de 24, em torno de 24, 25, está aceitável. E o que você vai ter que observar são as outras soluções, né? Como é que está o lactato, como é que está o cálcio ionizado. E a partir daí, eu diria que de uma forma muito assertiva, cuidar da temperatura do paciente e do cálcio. Pacientes hipotérmicos, acidóticos, aí ficam prato cheio para uma coagulopatia de consumo, uma coagulopatia de difícil estabilidade. Quando a gente passa numa segunda fase, eu já vou querer uma pressão sistólica acima, uma pressão sistólica acima de 100, eu vou querer uma maior estabilidade, eu vou começar a olhar o lactato, mas nessa fase inicial dá para trabalhar dessa forma. No trauma tem começado a se discutir uma questão um pouco diferente do que a gente tinha antes. Ou seja, antes eu fazia concentrado de hemácia, quando chegava lá, repunha uma volemia, eu começava a avaliar a coagulação. Hoje, principalmente com as últimas guerras do Afeganistão e do Iraque, ficou claro que pacientes com trauma grave, que perderam grandes volumes de sangue, às vezes a solução a ser reposta é 1 para 1 para 1. Ou seja, eu dou uma unidade de concentrado de hemácia, uma unidade de plasma, uma unidade de plaqueta. E isso efetivamente tem contribuído, junto com antifibrinolíticos, claro, 2 ou 3 gramas de um ácido de transamin, por exemplo, antes do procedimento, né, do ácido tranexâmico, e com isso você consegue uma estabilidade melhor da sua coagulação. Então, em síntese, quando a gente pensar nessa questão da transfusão, a gente tem que ter muito em mente que muito do que a gente faz no intraoperatório pode ter a ver com um certo descuido lá no pré-operatório. Aquela anemia poderia ser melhor corrigida. Aquele doente que estava tomando alguma droga anticoagulante ou antiagregante poderia ter sido substituído a tempo. Levar em consideração que alguns desses antiagregantes hoje duram 10, 12, 15 dias, às vezes, para você poder limpar de forma adequada do seu organismo. De uma forma, eu diria que meio que formulazinha aí para a gente poder pensar, quando seu doente chega em torno de 6,5, 7,5 gramas de hemoglobina e que você já fez solução cristalóide, já deu solução coloidal, você olha a saturação venosa, a saturação venosa está baixa, está 60, 58, 62, 64, o que você vai querer é sempre um nível acima de 70, 75, ou seja, você já utilizou do ponto de vista armamentário da sua reposição volêmica aquilo que você já tinha ali para você poder resolver o problema. Talvez seja na hora de você pensar em transfundir esse paciente. Mas tenha sempre em mente, o seu doente tem que ser reposto uma unidade de concentrado, que às vezes vem com 300, 320 de volume, lembra que ela tem um hematócrito a 70%. Se o seu doente está com 30 de hematócrito, equivale aquilo lá praticamente a 800 ml de volume de sangue que você está repondo para o seu paciente. Se você acha que ele perdeu 1,2 litro, 1,4 litro, 1,4 litro, aquilo praticamente já começa a estabilizar o seu paciente.
Pensa se ele vai realmente precisar da segunda unidade de sangue ou não. Isso vai ajudar bastante o seu paciente. Por quê? Porque a gente já sabe, quanto mais eu transfundo, maior a incidência de desfecho negativo no pós-operatório. Então a transfusão de forma, eu diria que inadequada, ela contribui para um pior resultado no pós-operatório.